Nos últimos 5 anos, a taxa de suicídio entre idosos cresceu 5% aqui no DF. O número preocupa, já que se tratam de mortes que podem ser evitadas e a família tem papel essencial. Sobre isso, nós conversamos com o professor Vicente Paulo Alves, doutor em gerontologia. Boa tarde, professor. Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos. Na sua opinião, professor, por que esse aumento no número de mortes? Então, nós temos tido um aumento significativo de pessoas idosas vivendo mais. Essa expectativa de vida cresceu tanto, poderia-se pensar também que o número de pessoas que muitas vezes não veem sentido na vida também podem ter a intenção de tirar suas vidas cometendo suicídio, que é algo realmente agravante, que de uma certa forma nos deixa também muito tristes de pessoas que viveram tanto tempo e acabam cometendo o suicídio, algo que não deveria ocorrer. E aí, como evitar esse tipo de problema, essas mortes? Há várias pesquisas que indicam que a maioria desses casos ocorrem por solidão. Infelizmente, os filhos saem de casa, muitas vezes os netos, e às vezes a viuvez faz com que o idoso comece a sentir uma perda no seu sentido. E junto vêm as doenças oportunistas. Já temos as doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, colesterol, e outras que vêm, de uma certa forma, atingir um pouco a saúde mental. Então, é preciso estar muito atento para que essa saúde mental, sobretudo o problema da depressão, não venha atingir o idoso de uma forma assim tão forte que o leve realmente ao suicídio. Aí, nesse caso, a família tem um papel realmente importante, né? A família é fundamental para que ela possa estar acompanhando de uma certa forma, percebendo se não há algum tipo de processo depressivo, que é já um bom indicador. Hoje em dia nós temos testes muito seguros que são aplicados, seja por médicos, seja por psicólogos ou psiquiatras, que conseguem detectar de uma certa forma o grau de intenção, na verdade, desse processo depressivo. E aí, no caso, um idoso tem algum problema de saúde, vai ao médico ou vai a qualquer outro profissional de saúde. É dever desse profissional também fazer uma avaliação psicológica desse idoso? Seria um dever, sobretudo se nós falamos aí de um especialista nessa área do envelhecimento, que é o geriatra. Ele poderia e deveria realmente fazer, sobretudo distinguindo um pouco de outras doenças que às vezes são as demências, seja Alzheimer ou outras doenças de uma certa forma que atingem essa população. Então, esse profissional, ele pode fazer os testes e, ao mesmo tempo, já dar os encaminhamentos necessários. É mais difícil diagnosticar a depressão no caso de um idoso ou não? Com esses testes já é possível identificar? Não, já é possível. Nós temos aí uma escala chamada de GDS, que é muito utilizada por diversos profissionais, validada no Brasil e que tem mostrado, de uma certa forma, uma segurança. Mas eu queria chamar a atenção de que não bastaria apenas tomar medicamentos. Há uma série de outras ações importantes que deveriam ser feitas, que pudessem, de uma certa forma, resgatar esse idoso. Sobretudo essa questão do convívio social, de retirá-lo um pouco desse processo de solidão que muitos idosos vivem. Então, essa é a melhor saída, né? Como que seria, assim, uma rotina ideal, se a gente puder falar, para um idoso ter qualidade de vida? Eu acredito que hoje em dia as relações sociais, que nós damos o nome de redes sociais, que não é apenas as redes sociais que nós conhecemos normalmente, mas todos os vínculos que esse idoso possa estabelecer, ele pode manter um pouco essa rotina, seja através também dos exercícios físicos, seja um acompanhamento ou as várias pontos de encontro comunitário que todas as cidades têm, inclusive em Brasília, que há o grupo que se reúne e, ao mesmo tempo, tem um acompanhamento também físico, alimentação. Então, uma rotina que pudesse estabelecer para ele o prazer de viver. Isso, com certeza, seria fundamental para que a gente pudesse evitar tantos idosos que partem para esse processo de tirar a sua vida. Conviver com pessoas da mesma idade dele também ajuda? Isso ajuda bastante, com certeza, porque é o momento de trocar um pouco as experiências, mas hoje, cada vez mais, pelo menos nas pesquisas que nós temos realizado no programa de pós-graduação em gerontologia, aqui na Universidade Católica de Brasília, a gente tem falado muito de intergeracionalidade, que é essa convivência de pessoas de diferentes idades, inclusive idosos, mas com jovens e crianças, que isso, de uma certa forma,
ajuda muito a fortalecer os vínculos entre as pessoas. Ou seja, o importante é ter convívio social, né, Com doutor? certeza, isso mesmo. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a Uma boa vocês. tarde para você. Boa tarde.